Hi guys, tudo bem com vocês? Eu me chamo Ayla e no vídeo de hoje eu estou gravando diretamente de Dubai. E nesse vídeo eu quero compartilhar com vocês um pouquinho da minha história e de como uma menina que saiu lá do interior da Amazônia, literalmente começando do zero, com uma mão na frente e outra atrás, veio parar numa das cidades mais incríveis do mundo. E desde que eu tive a oportunidade de pegar o beco da Amazônia, assim eu fiz. E por isso eu tive a oportunidade, desde então, de morar em algumas cidades como São Paulo, Las Vegas, Lisboa. E agora eu tô aqui em Dubai. E é por isso que eu fiz esse vídeo, para mostrar que sim, é possível você realizar o seu sonho de ir embora, independente da realidade que você se encontra hoje. Antes que vocês me julguem e achem que eu sou uma filhinha de papai, não, muito pelo contrário. Eu sou a típica menina que tinha duas coisas. Um sonho, que era ir embora, e a segunda era a raiva. Eu tinha muita raiva da situação que eu vivia. Então esses dois fatores foram os que me motivaram. E eu arrisquei tudo porque eu não tinha nada a perder. Pobre, ele já tá no fundo do poço. O que a pessoa vai perder? Só se for a vida, mas assim, de resto, se for trabalho, a gente corre e vai atrás, né? Então, na minha cabeça, desde que eu saí do Pará, não tinha possibilidade de dar errado. Porque mesmo se desse errado, eu não tinha para onde voltar. Eu tinha que refazer a minha vida em outro lugar. Então, se era falta de motivação e conhecer histórias reais que você precisava, fica comigo, que até o final desse vídeo eu tenho certeza que eu vou te dar um shot motivacional para você correr atrás dos seus sonhos. Então, desde que eu me entendo por gente, morar fora sempre foi um sonho. E de fato, era literalmente um sonho, porque dentro da minha realidade, aquilo não caberia. Mas, sabe quando a gente fala assim, eu vou começar com o que eu tenho, o que eu posso fazer hoje? Então, na época, há 6 anos atrás, eu pensei, para onde que eu posso ir no Brasil, que eu sei que eu vou ter mais oportunidade? E a primeira experiência que eu tive morando fora, largando tudo, foi em São Paulo, aonde eu sofri bastante. De todos os lugares que eu já morei, em São Paulo foi de fato a escola que me preparou para todos esses outros lugares, porque quem mora em São Paulo e recomeça a vida do zero, qualquer outro lugar é fichinha. E eu sei que a preocupação de muitas pessoas em imigrar é justamente o fato de não falar a mesma língua, não poder trabalhar, não ter o documento, ou então não poder atuar dentro da própria área. E eu posso afirmar para vocês que, para mim, São Paulo, eu dentro do Brasil, falando o mesmo idioma, tendo tudo isso, documento, podendo atuar na minha área, foi o lugar que eu passei mais perrengue. Mas também foi o lugar, obviamente, onde eu tive muito mais oportunidade, e é por isso que eu tô aqui hoje. E depois que passou essa fase do perrengue, as oportunidades de emprego melhoraram, o meu salário aumentou, e assim foi crescendo, tanto que eu tinha planejado ficar somente 1 ano na cidade, acabei ficando 5, por conta de todas as oportunidades. Minhas condições financeiras também melhoraram, eu comecei a viajar, que era uma coisa que eu queria muito, e ajudar a minha família também. Mas mesmo com uma vida relativamente estável em São Paulo, minha carreira crescendo profissionalmente, eu ainda assim não me encontrava realizada, porque o meu sonho de morar fora ainda não tinha se realizado. E eu sentia muita falta do inglês, porque eu sabia que o inglês iria me abrir muito mais portas do que aquilo que eu já tinha em mãos, sabe? Durante esses anos eu tentei diversas formas de ir embora, sendo au pair, buscando outros tipos de intercâmbio, mas nada dava certo. Parecia que eu tava emperrada ali. E aí eu comecei a questionar a Deus. Poxa, Senhor, eu tô fazendo tudo certo, eu tô dando o meu máximo, eu tô estudando inglês por conta própria, mas parece que as coisas não andam. Parece que todo mundo consegue, menos eu, tá passando os anos, eu ainda tô aqui. Então foi quando eu juntei uma grana e eu joguei tudo pro ar. Eu falei, se não for agora, vai ser agora mesmo. E como eu queria muito aprender o inglês, eu tinha uma conhecida que morava em Vegas e ficava me colocando pilha pra ir pra lá. E eu fui, inclusive foi a primeira, assim que eu cheguei, que me deixou na mão. Mas foi em Vegas que eu tive a oportunidade de conhecer muitos nativos e aprender de fato o inglês, que eu acho que é só assim, praticando na cara e na coragem. Eu não falava muita coisa, mas eu tinha um sonho que era aprender. E aí eu acabei aprendendo bastante, mas tive também a oportunidade de conhecer muitos imigrantes diversos e pude ver de perto como que é a vida realmente de um imigrante nos Estados Unidos. Por isso que eu não julgo, gente, a forma como as pessoas vão, o que elas fazem, eu não julgo, porque só quem tá lá conhece a sua própria realidade e se vale a pena ou não. E
como eu fui por causa do inglês, eu não tinha um objetivo claro de permanecer nos Estados Unidos. Eu também não queria ficar lá naquela situação de viver com medo, que é assim que a maioria dos imigrantes vivem, né? Eu pensei, putz, eu preciso de algo que realmente seja concreto, não que seja fácil, porque não é fácil, mas algo seguro, que eu não tenha esse medo, sabe, de ficar num país ilegalmente. E daí eu voltei pro Brasil com a minha cabeça explodindo de tanta informação, de tudo que eu vi nos Estados Unidos. Eu sabia que eu já não queria mais morar no Brasil e apliquei pro visto para morar em Portugal. Então lá vai eu de novo recomeçar a vida sendo imigrante. Apesar de eu ter o documento, tá legalizado dessa vez por questões burocráticas de Portugal, eu não consegui de fato atuar na minha área. Então lá vai eu trabalhar, né, com o que tinha, que era o quê? Qual é a maioria dos empregos que tem em Portugal? Servindo mesa, que é o que a maioria dos brasileiros começa fazendo. Mesmo formada, pós-graduada, agora com inglês e tudo, eu fui para Portugal, tava servindo mesa, trabalhei em shopping também e fui com os limões azedos que Portugal me deu, a imigração me deu. Eu fiz uma limonada, porque foi servindo mesa, gente, servindo mesa, que eu tive a oportunidade de receber dicas, não foi nem a própria vaga em si, mas dicas de como melhorar o meu perfil profissional para que eu pudesse ter a chance de conseguir uma vaga no exterior. E como eu já estava ali na Europa, tudo que tivesse ao redor era muito mais fácil de conseguir. E eu, como fisioterapeuta, estava em um grupo de fisioterapia em Portugal, até que um belo dia, do nada, alguém mandou uma vaga para quem queria trabalhar em Dubai, uma fisioterapeuta dermatofuncional que quisesse trabalhar em Dubai. Eu, opa, se não for tráfico humano, eu quero, né? A vaga, para vocês terem noção, não era nem para Portugal, era para Inglaterra. Mas, de novo, só o fato de eu já estar ali em Portugal já me colocava na frente do que se eu estivesse no Brasil ainda. Depois de pesquisar bastante sobre a vaga, obviamente, eu fiquei com medo que fosse tráfico humano, eu e minha família e todos os meus amigos. Eu acabei aceitando, obviamente, não poderia deixar de passar essa oportunidade. Só que foi só quando eu cheguei em Dubai que tudo fez sentido pra mim, sabe? Todos esses anos que eu passei em São Paulo foram pra me preparar pessoalmente, profissionalmente e financeiramente para que eu pudesse ter a oportunidade de ir para os Estados Unidos, aprender o inglês, e foi através do inglês que eu consegui fazer a minha entrevista, né, para Dubai, e morando em Portugal que eu consegui de fato ter acesso a essa vaga, porque se eu estivesse no Brasil ou nos Estados Unidos, com certeza eu não teria a mesma chance. Eu sei que o vídeo ficou um pouquinho longo, mas esse é o resumo da minha trajetória até aqui. Foi um passo de cada vez. Eu fiz o que eu pude na época e eu pude pouquíssimo, mas agora eu tô aqui. Por isso, confie no processo que eu sei que vai dar certo. Então, se você ficou curioso em saber como será essa nova vida em Dubai, curiosidade sobre a cidade ou até mesmo vontade de mudar, já me segue para mais dicas de viagem e deixa sua pergunta nos comentários. Até o próximo vídeo. Tchau!